E começando essa meditação aqui em 2 Reis 5, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, ou pelo seu líder, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas, diga comigo, esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos, aliás, só para resumir a história aqui para você, era um homem importante, ocupava uma posição importante na Síria, era um guerreiro, um comandante, porém leproso. Uma menina que foi trabalhar como serva na sua casa, vendo toda aquela situação de Naamã, que tinha tudo, porém não tinha nada, leproso, fez um comentário, diz: quem dera o meu senhor conhecesse o homem de Deus que há em tal lugar, ele certamente seria curado. E aquilo chamou atenção, e ele conversou com o seu rei. O seu rei preparou toda uma comitiva para acompanhá-lo, para que ele fosse até aonde estava o homem de Deus, e porque ele creu naquilo, que ele poderia ser curado. E aí ele chegou lá, versículo 9 diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Diga comigo, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Diga comigo, e foi embora dali furioso. Esse é um problema que ele é muito presente hoje. Esse é um problema que é muito presente na vida de muitos. Pode sentar, os obreiros. Os seus achismos, a sua forma de pensar, as coisas têm que ser do jeito que ele pensa, e muitas vezes a forma que ele pensa, que está recheada de orgulho, soberba e outros sentimentos semelhantes a ele, impede que ele seja servo, impede que ele seja servo, obediente, que ele esteja disposto a fazer
o que Deus está mandando, não o que ele pensa, não o que ele acha. Que ele esteja disposto a se submeter à vontade de Deus. Que ele aprenda que ele vai vencer, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua posição, não é pela sua formação, não é pela sua cultura, não é pela posição que ocupa na sociedade, e sim pela fé, em obediência. Amém? Você já prestou atenção que tem gente que até hoje ele sustenta aquela posição do sobrenome? Já prestou atenção? Que o orgulho é uma coisa absurda e ele sustenta a posição, é tipo assim, meu sobrenome é Ribeiro. Que é sangue de Ribeiro. É Ribeiro. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? É Rocha. É um Rocha, ele é um Rocha. O Rocha já está barro, mas ele continuou sustentando, é um Rocha, o coração é um Rocha. E nós precisamos aprender uma coisa. Você sabia, a Bíblia ensina que Deus, ele é multiforme graça, ele tem muitas formas de agir, muitas formas de operar. Ele não tem uma maneira estabelecida. Nós vemos Deus operar das mais diversas formas na Bíblia. Agora, cabe a nós aprendermos uma coisa: nós vamos vencer, nós vamos alcançar as nossas vitórias, os nossos milagres pela fé. Naamã chegou sustentando aquela posição. Talvez lá no país dele ele era bajulado. Lá no país dele ele era extremamente bajulado, todo mundo puxava o saco dele pela posição que ele se encontrava. Mas ninguém podia fazer nada por ele acerca do problema que ele enfrentava. Ninguém podia curar sua carne. Ele era um leproso. E eu considero o problema financeiro como uma lepra. Já viu isso ou não? O problema financeiro é muito semelhante a uma lepra. O cidadão, quando está com um problema financeiro, ele é excluído. Quando ele está com um problema financeiro, todo mundo foge dele. É verdade ou não é? Sim ou não? Inclusive a família, ó. Pode ser que pegue, né? Pode ser que pegue. Todo mundo quer distância. Todo mundo. Eu sempre falo sobre isso, né? Porque eu vivi isso na pele. Sempre dou um testemunho meu pessoal aqui. Eu vivi isso na pele. Eu me lembro quando eu mudei para São José do Rio Preto, nós chegamos numa situação muito difícil e toda a família sabia que nós estávamos numa situação muito difícil. E eu no centro da cidade, eu estava vindo numa calçada, uma tia minha, irmã do meu pai, estava vindo também na mesma calçada. E quando ela me viu, ela atravessou a rua e foi para outra calçada e disfarçou que não havia me visto. Porque na verdade, desliga isso aqui, por favor. Porque na verdade sabia que nós estávamos aqui, estávamos em muita dificuldade. Em muita dificuldade. Então, a pessoa, quando ele está passando por um problema financeiro, ele está na condição de leproso. Você vê que todo mundo foge dele. Ele é excluído. O leproso, ele era excluído. O leproso era excluído da sociedade, o leproso tinha que viver fora, apartado. Amém, pessoal? Então, só que Naamã era um leproso orgulhoso. Pior, hein? Lepra fora e lepra dentro. Naamã era um leproso orgulhoso. E quando ele foi até o homem de Deus, ele já foi com aquela ideia estabelecida como o homem de Deus tinha que fazer
como deveria ser feita, até como o homem de Deus deveria se portar. E quando não aconteceu como ele esperava, e certamente Deus sabia do que precisava ser tratado dentro dele, porque o grande problema que existia dentro dele era o orgulho, a lepra dele era o orgulho que estava dentro dele. Ele se revoltou, ele se indignou, ele ficou furioso, ele questionou. Eu achei que ele ia sair aqui, que ele ia invocar o Deus dele, que ele ia colocar as mãos sobre o lugar e eu seria curado dessa lepra. Agora mandar eu mergulhar nesse rio sujo, tem rio melhor lá na minha terra. Mas Deus queria tratar ele ali no Jordão. Deus queria que ele mergulhasse ali. Era o mergulho na obediência. Repita essa frase comigo. Era um mergulho na obediência, na humildade. Era um mergulho na obediência, na humildade. Era esse mergulho que Deus estava exigindo dele. Na fé. Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Não vai ser da sua maneira, vai ser da minha maneira. Lá na Síria, ninguém pode te curar. Lá onde você era bajulado, ninguém pode fazer nada por você. Lá onde todo mundo puxava o teu saco, ninguém pode fazer nada por você. A fé que você vivia não curou a tua lepra. Você quer ser curado ou você não quer ser curado? Teve alguém sensato no meio, tinha uns servos ali, uns garotos ali, que foram mais sensatos, e aí, diz assim, versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou, diga comigo, 7 vezes, diga comigo, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. Foi pela fé, foi pela obediência. Se muitos de nós tivéssemos que arrebentar simplesmente pela nossa capacidade humana, cultura, esforços, já teria acontecido. E eu quero deixar isso claro para você. Simplesmente por currículo, por formação, já teria. Nós vencemos pela fé, nós vencemos pela obediência, nós vencemos mudando a nossa maneira de pensar, nós vencemos, não ignore. Posso ser sincero com você? Posso ser sincero? Posso falar o que eu tenho para falar? Não adianta a pessoa ele estar na igreja e simplesmente a única coisa que o traz à igreja é a busca pela sua vida financeira.
ele só quer que Deus lhe abençoe financeiramente. Ótimo, você deve buscar, é uma promessa. Só que tem uma coisa, não adianta você esperar só a mudança da sua vida financeira, se não houver uma mudança no seu interior, uma mudança de pensamento, uma mudança no caráter, uma mudança na forma de agir, uma mudança na forma de se portar, uma mudança na honestidade, que muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou honesto, mas eu não posso ignorar absolutamente nada que Deus não vai ignorar. Então, eu não posso estar na igreja e eu continuar sendo, eu me lembro que quando eu era rapaz, adolescente, quem já recebeu uma profecia, por favor? Quem já recebeu uma profecia? Pode levantar a mão, não tem vergonha não, pode mostrar que você gostava de profecia, pode falar. Sabe quando eu comecei, você vê, eu estava no erro, eu fumava, eu bebia, eu estava no pecado, e aí a minha mãe me levava para receber uma oração de irmã fulana ou irmã ciclana, e eu chegava lá com a vida desconcertada, eu não queria compromisso com Deus, eu só queria as bênçãos de Deus, eu não queria compromisso algum com Deus, eu queria que se cumprisse as promessas na minha vida. E quando eu chegava lá com a minha mãe, a irmã fulana fazia aquela profecia mais linda para mim, extraordinária. Eu já era, você vê que eu tinha honestidade de consciência, eu dizia, isso aqui está errado, porque eu estou desconcertado, estou fazendo um monte de caca, e Deus não falou nada do meu desconcerto, e eu sei que de acordo com a Bíblia eu estou errado, essa profecia não vem de Deus, porque eu sei que Deus não pode me abençoar, que eu vou me aprofundar ainda mais aonde eu estou. É um cego que já enxergava um pouquinho, e sabia que Deus não ia ignorar, sabia que eu tinha que mudar, sabia que deveria haver uma mudança no caráter, na postura. Então, nem falando aquilo que me agradava, eu me deixava levar, porque eu sabia que eu tinha que mudar. Mas há pessoas que, se ele ouvir aquilo que ele quer ouvir, já está de bom tamanho. É como se Deus estivesse aprovando tudo e está tudo bem. Não é verdade, não é verdadeiro. Acima de qualquer profecia humana, nós temos essa, que essa aqui é a que vai se cumprir. Eu posso falar algo para você aqui e não se cumprir, o fulano pode falar algo aqui para você e não se cumprir, mas essa aqui vai se cumprir, a palavra vai se cumprir. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Amém? Então, não adianta a pessoa se iludir. Nós precisamos ter o caráter do Senhor, nós precisamos ter a honestidade, nós precisamos trabalhar todos os dias, limpando, cortando as arestas, fechando as brechas, porque é assim que Deus vai nos abençoar, é dessa forma que Deus vai nos honrar. Então, aonde eu quero chegar? Que mesmo eu ouvindo aquilo que era bom aos meus ouvidos, eu sabia que não estava correto. Sabe por quê? Porque ainda que um homem estivesse falando comigo, Deus estava falando à minha consciência. Ainda que um homem estivesse falando comigo, o Espírito Santo estava falando à minha consciência. E qual palavra você acha que deve prevalecer? A que o homem está falando comigo ou a que o Espírito está falando à minha consciência? Porque o Espírito de Deus se comunica à sua consciência. O Espírito de Deus, ele se comunica, ele fala com você, ele fala com o homem interior. E nós sabemos, ainda, eu sempre falo sobre isso, ainda que ninguém falasse para você o que está errado, você sabe o que é errado. Amém? Então, Naamã tinha um problema sério dentro dele. Naamã era um homem orgulhoso. E certamente, Naamã também não cria no Deus de Israel. Naamã não vivia por fé.
Naamã vivia confiando no seu poder, na sua capacidade, no seu exército, nos seus relacionamentos. E o Senhor ensinou a ele que ele seria curado em obediência, que a lepra, ele seria curado daquela lepra em obediência. Muitos precisam entender que será curado da lepra do problema financeiro na obediência. Ainda que faça cursos e mais cursos, ou mergulhe em outro, vai ter que mergulhar no rio da obediência, da fidelidade. Limpar-se do orgulho. É sim, sim, não, não, não tem meias palavras, não tem meias mentiras, ou meias verdades. É sim, sim, não, não. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Um clipe que você pega sem autorização não é seu. E assim por diante. Amém? Amém, gente? E ele foi curado só depois que ele mergulhou. O primeiro mergulho não curou, o segundo mergulho não o curou, o terceiro mergulho não o curou, o quarto mergulho não o curou, o quinto não o curou, o sexto não o curou. Ele só foi curado em obediência porque era 7. Era 7. Amém? É esse nível de fidelidade, de obediência que Deus tem exigido de muitos. Nós vamos vencer, a lepra do problema financeiro, ela vai chegar ao fim nesse mergulho da obediência, da fidelidade. Não, pode fazer cursos e mais cursos, pode fazer, mas se não chegar aonde tem que chegar, se não for por fé, sabe quem? Como nós falamos a semana passada, a tua promoção não vai vir do Oriente ou do Ocidente, a tua promoção vai vir de Deus. Amém? E é isso que nós precisamos entender. É isso que muitos precisam entender. Não adianta, é o que eu estava falando outro dia, né? O evangelho está complicado, mas pense você comigo, o evangelho está extremamente complicado. Hoje, nas igrejas evangélicas, uma rosa que te entrega, ela faz todo o serviço por você. Você não precisa mais renunciar, você não precisa sacrificar, você não precisa fazer nada. A rosa faz por você. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? A rosa, um cajado, uma arca, né? Ela faz todo o serviço, você não precisa fazer nada. Será que é assim? Por isso muita gente está perdendo a fé. Por isso muitas pessoas estão confusas e perdendo a fé. Porque nós sabemos que, na verdade, Deus faz e opera através de nós. Deus vai nos moldando, Deus vai nos lapidando, Deus vai nos ensinando a pensar, Deus vai abrindo a nossa mente, vai abrindo a nossa visão, os nossos olhos, Deus vai nos ensinando, cada dia mais nós vamos moldando o nosso caráter, nossa personalidade ao caráter dele, nossa personalidade à personalidade dele, nós vamos aprendendo a falar com a palavra, nós vamos aprendendo como falar, como nos comunicar, como deve ser as nossas palavras, a forma de pensar, que devemos pensar certo, que devemos falar certo, que devemos agir certo, nós vamos aprendendo com o Senhor. Amém? Naamã foi curado, depois que obedeceu, entendeu que só esse Deus realmente era um Deus verdadeiro, foi embora com essa fé. Tudo começa na maneira de pensar, quase que a sua maneira de pensar errada, pôs tudo a perder. Sabe por quê? Porque ele disse assim, como muita gente faz na igreja. Achei que... Quando vem uma palavra como essa também, a pessoa diz assim, não era isso que eu precisava ouvir, achei que ele ia falar, levantar, profetizar as bênçãos sobre a minha vida. Achei que ele levantaria e fazia um clamor forte, hoje determinaria a bênção pela minha... Não, é um mergulho primeiro no Jordão. Você já viu que às vezes a pessoa diz, não gostei da palavra hoje, como se a palavra simplesmente fosse minha, né?
tá? Como se a palavra simplesmente, não gostei da palavra, não gostei do que ele falou. Você não tem gostado do que eu falei. Quando eu dobro os joelhos ali, eu só entrego a direção. Às vezes eu estou até com a palavra toda direcionada até dobrar os joelhos. Quando eu fico em pé, a palavra muda. Muitas vezes já aconteceu isso. Amém? Como hoje eu tinha outra, eu trouxe essa. As leituras que eu tinha para fazer, hoje, o Espírito Santo nos trouxe essa. E aí, cabe a nós. Eu quero ser abençoado. Eu sei que só Deus pode me promover. Eu sei que só Deus. Quando nós falávamos daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, mesmo aquela mulher, coloca aqui, projeta aqui, por favor, acho que é Marcos, estava ali certa mulher que havia, diga comigo, 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Já parou para pensar o que é 12 anos a pessoa jorrando sangue? 12 anos. Ela padecera muito sobre o cuidado de, o quê? E gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, o que aconteceu? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque, repita comigo, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Você vê que a maneira de pensar da pessoa determina tudo, né? O que eu mais me encanto na história dessa mulher, é que essa mulher, depois de 12 anos de sofrimento, 12 anos padecendo com o mesmo problema, 12 anos sofrendo com a mesma situação, e não foi falta de lutar para buscar a sua cura, porque ela foi em vários médicos e gastou tudo que tinha, investiu tudo que tinha, não foi falta de lutar, não foi falta de esforçar, mas ainda piorou, perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, mas não perdeu a fé. O que me encanta nessa mulher é que depois de 12 anos vivendo a mesma situação, 12 anos correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus poderia curá-la, que Jesus estava passando ali, ela pensou e pensou da maneira certa. Ela não perdeu a capacidade de crer. Se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curada. E no meio de uma multidão, tocou com tamanha fé, com tamanho poder, que no meio de uma multidão, somente ela, arrancou virtude do Senhor. Amém? Hoje a pessoa passa um probleminha, ela já perde a capacidade de crer. Eu já lutei, não, peraí, 12 anos, 12 anos. E chegou o final, a dor de 12 anos chegou ao final. Mas a senhora já foi no médico? Já fui em todos. Agora ela não tinha saúde, não tinha recursos mais. Não tinha mais como se tratar. Amém, pessoal? Por favor, passa. Ela foi curada pelos médicos? Pelo homem? Foi curada por quem? Pela fé. Fé. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Ele tinha uma deficiência. E aí, ele era muito baixinho no meio da multidão. Como é que ele fazia para ver Jesus? Mas ele resolveu isso. Isso é para tirar aquela, ora sou baixinho demais, ora sou grandão demais, ora sou magro demais, ora sou gordo demais. Sempre tem uma situação, né? Já viu ou não? Sim ou não? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ora eu não tive isso, ora eu não tive aquilo, ora eu não tenho essa capacidade, ora eu não tenho, sou baixinho. Aí, olha o que ele fez:
Diga comigo, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Atitude dele de fé: peraí, não importa que eu sou baixinho, não importa que eu tenha essa limitação, essa dificuldade, eu vou passar por cima dela. Ele correu, eu vou subir em cima de uma árvore. Ele subiu em cima da árvore. E adivinha para quem o Senhor Jesus olhou? Para ele. Zaqueu, desce que hoje eu vou ficar na tua casa. Amém? Sabe por quê? Porque ele não ficou ali na sua limitação. Eu sou baixinho, eu não consigo, todo mundo é maior do que eu. Todo mundo é maior do que eu. Como é que eu vou fazer para ver Jesus? Não. Ele criou uma maneira. Ele criou uma maneira. E foi justamente na atitude, diga comigo, na atitude diferenciada que ele teve, que no meio da multidão, com a sua desvantagem, Jesus viu, foi justamente Zaqueu. Nós não podemos ficar parados. Às vezes ficamos parados lamentando. Peraí, o que eu preciso fazer? Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Que atitude eu devo tomar? Repita essa palavra comigo. Que atitude eu devo tomar? Atitude. Não vai adiantar a gente ficar se lamentando. Atitude. Eu vou buscar que atitude eu devo tomar. Que atitude eu devo tomar? Porque foi a atitude dele que fez com que, passa por favor. Olha lá, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Amém? Nós estamos dando alguns exemplos de pessoas que, com todos os seus problemas, com todas as suas dores, com todas as suas limitações, tiveram atitudes positivas. Zaqueu quase pôs tudo, o Naamã quase pôs tudo a perder, mas voltou atrás. Quase colocou tudo a perder, por causa do seu achismo. Eu acho, eu penso, eu achei que ia ser assim, eu achei que ia ser assado. Depois ele caiu em si, voltou e submeteu e foi curado da lepra. A mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos que estava sofrendo com aquele problema. 12 anos, depois de 12 anos, e ainda perder a sua energia, perder a saúde, a energia do corpo, porque 12 anos jorrando sangue, perder tudo que tinha financeiramente, gastou tudo que tinha, não perdeu a capacidade de crer, e no meio de uma multidão, ela teve, diga comigo, uma atitude de fé, que no meio da multidão, ela arrancou virtude do Senhor. Amém? Zaqueu, baixinho, com as suas limitações, ele não ficou apresentando as suas limitações, as suas deficiências, ele teve diga comigo, uma atitude que no meio de uma multidão chamou a atenção de Jesus, fez com que Jesus o visse, e não só o visse, mas que Jesus fosse dormir naquele dia na casa de Zaqueu. Amém? Atitude, é isso que nós precisamos ter, atitude de fé, atitude de obediência, é isso que vai fazer com que nós venhamos vencer, seja qual for a situação. Atitude, é nisso que nós devemos nos focar, não devemos ficar falando, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho, está difícil, não, Senhor, me ajude, me mostre que atitude eu devo ter, que atitude eu devo tomar. Senhor, me dá direção, porque eu não sei o que fazer, me dê uma direção, eu quero saber que atitude o Senhor quer que eu tome. Amém? Atitude. Amém? Agora eu vou profetizar sobre a tua vida, Deuteronômio 28. Lembrando do paralítico que foi até Jesus, chegando lá a casa estava lotada, ele foi carregado por 4, chegando lá a casa estava cheia, não tinha lugar para entrar, nem na porta, nem lado nenhum, estava lotado.
Eles poderiam dizer: está cheio, não tem o que fazer, está lotado aqui, voltamos outra hora. Não, está cheio, nós não vamos voltar do jeito que está. Do jeito que está não vai ficar, da forma que está nós não vamos voltar. Então não deu pela porta, não deu pela janela, não deu pelo fundo, não deu. E desceram por onde? Pelo telhado. A atitude foi diferente ou não foi? Foi uma atitude de uma fé ousada ou não foi? Porque só quem tem fé faria isso, porque eles tinham certeza que eles iam arrancar aquela telha, e quando eles descessem ali, que Jesus visse aquela atitude de fé, não havia uma outra alternativa senão operar um milagre na vida dele. E foi o que aconteceu. Ele entrou ali carregado, desceu ali carregado, mas saiu andando. A atitude foi uma atitude diferenciada, uma atitude de fé e fé ousada. Amém? Repita comigo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Diga comigo: todas estas bênçãos virão sobre a minha vida e me acompanharão, se eu obedecer ao Senhor, o meu Deus. Diga: eu serei abençoado na cidade, eu serei abençoado no campo. Diga: os meus filhos serão abençoados, como também as minhas colheitas. Suas terras, seus bezerros, seus cordeiros, seus rebanhos, sua cesta, sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados. Diga comigo: eu serei abençoado em tudo que eu fizer. Diga mais uma vez: eu serei abençoado em tudo que eu fizer. Diga: eu serei abençoado em tudo que eu fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Diga comigo: virão a mim por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros. Diga comigo: e a tudo que as minhas mãos fizerem. Diga: o Senhor, o meu Deus, me abençoará na terra que me dá. Diga: o Senhor fará de vocês, o Senhor fará de mim, o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês, temor de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Diga comigo: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à minha terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das minhas mãos. Diga: eu emprestarei a muita gente, e de nenhuma tomarei emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não cauda. Outra tradução: vocês estarão somente por cabeça. Vocês estarão somente por... Adoro isso, porque isso mostra que na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele não vai viver altos e baixos. Terá lutas, mas ele não viverá altos e baixos. Ele estará
somente por cabeça e não por cauda. Amém? Por cima e não por baixo. Por cima e não por baixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem, diga comigo, cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Diga assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor.